Espero que estejam todos bem. Espero que me escutem. Se vocês não conseguirem escutar ou falhar em algum momento, vocês me avisem, por favor, tá? Sejam todos bem-vindos. É um momento importante para o curso de administração, para a nossa universidade, um momento de formação, né? Que a coordenação do curso de administração sempre procura fazer para os nossos alunos. Então, hoje eu tenho alguns alunos, a maioria do primeiro período, né? Mas eu sei que tem alunos e convidados de outras instituições também, tá bom? Bem, então, antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Eu sou o professor Rodrigo Moura, sou professor do curso de administração, sou doutorando em educação pela Universidade Católica de Petrópolis, mestre em educação pela UERJ, especialista em língua, literatura e produção textual pela Faculdade de Educação São Luís e membro da Associação Brasileira de Direito Educacional, tá? Mas desde o início das atividades da Universidade de Vassouras, eu venho trabalhando com a disciplina de práticas textuais e práticas de leitura e produção textual, né? Desenvolvo um trabalho há algum tempo com semiótica e semiologia, que estão diretamente ligados ao curso de vocês, né? Hoje, a nossa fala é sobre a importância da língua portuguesa para um profissional em administração. O que falam as mídias, né? Então, eu separei para vocês uma palestra, vamos botar assim, né? Uma dinâmica bem interativa, né? Então, eu gostaria que tivesse a participação de vocês. Nós vamos abrir no final, né? Ela não é extremamente extensa e eu vou tentar fazer de uma forma que não fique tão maçante, né? Eu tentei colocar um videozinho ali, só que não saiu o som, que era o vídeo da cabeleireira Leila, né? Que eu queria iniciar com ele, mas não tem problema, né? Eu não sei se vocês conhecem a propaganda da cabeleireira Leila, né? Que faz um monte de colocações na propaganda com desvios da língua portuguesa e a partir daquela fala, né? Mas vamos lá. Falar e escrever o português corretamente é importante para a carreira? Muito se fala hoje em língua portuguesa sobre a questão dos desvios, né? O que são desvios? Quando nós falamos alguma coisa que não corresponde à norma culta da língua, nós chamamos de desvio, tá? Ou que a gente chama normalmente de erro, apesar de terem especificidades diferentes, mas não é esse o caso, né? Eu trouxe uma charge aqui para vocês de uma senhora que foi fazer a entrevista de emprego, né? Aí tem ali o entrevistador, né? Provavelmente o que vai ser o chefe dela. Ela fala assim: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí ele pergunta: e o português? Aí varia. Então, o domínio da norma culta ali para aquele momento fica bem complicado, né? Então, o que a gente vai chamar a atenção hoje especificamente nessa fala? Sobre a questão da imagem, porque quando nós falamos em linguagem, gente, nós temos que lembrar que a fala ela vem atrelada a uma imagem, né? A língua portuguesa em si, nosso código da língua, ele é perpassado por imagens, né? Então, veja bem, não adianta você ir para uma entrevista de emprego ou você ser um chefe e se vestir muito bem, mas você fala e escreve tudo errado, né? Isso vai ocasionar o quê? Questionamentos, né? Da mesma forma que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai numa multinacional arrastando chinelo,
né? Ou vai chegar lá utilizando 1 milhão de gírias. Por quê? A língua, o código, a fala, ela tem que se adaptar ao contexto, né? Hoje nós trabalhamos muito com a língua portuguesa enquanto contextualização. Quando nós falamos num profissional de administração, porque vocês têm uma das carreiras, né, mais múltiplas que existem, porque vocês estão em todos os espaços. O administrador, ele é importante em todos os espaços, né? A minha formação é toda na área pedagógica, né? Mas eu me recordo de um projeto lá de Goiás, eu fiz consultoria lá em Goiás durante um tempo, e eles estavam implantando nas escolas um sistema que chamava-se Escola Modelo, né, onde eles tinham um administrador, que era um profissional formado em administração, que era responsável pelos meios administrativos da escola, e tinha um diretor, que era o diretor pedagógico, que era quem respondia pelo pedagógico da escola, entendendo que a escola também teria processos gerenciais, seria uma empresa, né? Então, quando a gente fala de um espaço que tem relações interpessoais, que tem o produto, né? E aí o produto ele vai variar, né, de acordo com a natureza do negócio, né? Nós estamos falando numa empresa, né? Nós estamos falando em mecanismos empresariais. E esses mecanismos empresariais, eles precisam de uma administração. E quem faz esse processo administrativo? É o profissional de administração. Por isso que eu falo que vocês têm uma função muito múltipla, muito ampla, porque vocês estão ou são necessários em vários espaços. Mas como dar cabo de uma adequação da sua imagem e da sua fala para o meio profissional o qual você se propõe trabalhar, né? Como vocês são múltiplos e as empresas são múltiplas também, desde o processo de comunicação, e aí a comunicação nós vamos falar desde a fala até a sua maneira de sentar, a sua maneira de agir. Tudo isso vai importar, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, não tem como falar e escrever, ou falar em linguagem ou língua portuguesa, sem falar no conjunto, porque hoje nós entendemos a língua portuguesa como um conjunto, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque hoje nós vivemos numa sociedade midiática. O que é a sociedade midiática? Nós vivemos num processo em que a mídia é muito importante. Nós vivemos a política do cancelamento, a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? As empresas olham os perfis de Facebook, né, de Instagram, as suas redes sociais. O que você anda postando? O que você escreve? Qual a forma que você escreve? Se você está num processo seletivo, e no próprio processo seletivo, eles pedem as redes sociais ou não, porque, por exemplo, eu analiso currículos, eu não peço as redes sociais, mas eu procuro as redes sociais, né, para saber quais são as falas daquela pessoa, o que aquela pessoa defende, por quê? A fala, gente, para além de representar um modo como a pessoa se comunica, ela representa também o que a pessoa pensa. Lembrem-se que toda empresa tem uma filosofia, tem uma concepção. Será que os meus ideais, será que as minhas falas, será que a minha adequação
está relacionada verdadeiramente com aquela empresa? Porque na entrevista de emprego, eu quero um emprego, então eu vou falar que eu viro de cabeça para baixo, que eu planto abobrinha, eu posso falar um monte de coisas, né? Eu posso florear bastante lá na empresa. Mas, de fato, no dia a dia, eu vou verificar, ou os outros vão conseguir perceber, que o que eu falei não era real, né? E quando o que eu falo não corresponde às minhas ações, eu vou comprometer todo um processo que a gente chama de processo comunicativo. Porque dentro das empresas nós temos os processos oficiais de comunicação, né? Será que a forma como eu escrevo vai interferir no entendimento da mensagem que foi passada lá em cima pelo chefe, né? Então, uma questão importante para nós é a comunicação, né? As formas de se comunicar. E a comunicação é algo muito amplo, né? Veja bem aqui na próxima chart que eu trouxe para vocês. Novamente, uma entrevista de emprego, né? Um ambiente gerencial. Nós temos aqui o entrevistador e ele fala assim: e como você administra a pressão? Aí o entrevistado responde assim: ah, tranquilo, 11 por 7, no máximo 12 por 8. Ele entendeu a pressão aqui como a pressão do pulso, né? A pressão de questão de saúde. Mas, na verdade, o entrevistador, ele queria saber como essa pessoa, como esse profissional iria lidar com a pressão do dia a dia no ambiente profissional. Ou seja, não houve comunicação aqui. Por quê? Não houve entendimento da mensagem que foi passada, da solicitação que foi passada, né? Bem, a comunicação ela ocorre de várias formas, né? Lembrem-se que o processo comunicativo, a língua, ela vai acompanhar o processo de transformação social. Por quê? A língua ela é um mecanismo cultural. A língua ela faz parte da cultura de um povo. Ela representa a cultura daquele povo. Se ela representa a cultura daquele povo, e aí nós vamos falar de espaços, porque se nós andarmos aqui pelo Rio de Janeiro, nós vamos ver diversas diferenças de uso da fala, de uso de palavras, né? No primeiro período da ADM, eles vão lembrar, nós fizemos até uma brincadeira na aula, eu trouxe para eles a foto de um salgado, que aqui em Maricá eu conheço como italiano, né? Aí algumas pessoas falaram joelho, porque lá no Rio é joelho, né? Outros chamam de italianinho, enroladinho, enfim, é o mesmo objeto, é o mesmo ser, uma mesma estrutura, só que ganha palavras, representações diferenciadas. Como que eu adapto a minha escrita, a minha fala numa empresa de forma que a pessoa que eu quero atingir receba a imagem, a mensagem da forma que eu pensei. Porque toda empresa tem um público. Se a empresa não adapta a sua maneira de comunicação ao seu público, ela não consegue atingi-lo. Ela não consegue passar a sua informação. Se eu tenho uma empresa que vende um produto, né, e esse produto ele não tem suas especificidades, ou a própria propaganda, e a gente vai falar de mídia, ela é feita de uma forma ruim, ela é feita de uma forma que não contempla
o que exatamente eu quero passar, ou não contempla a linguagem do meu público, eu não consigo passar a informação. Veja bem, vocês podem fazer um comparativo com a própria televisão. Se nós pegarmos aqueles noticiários de meio-dia, apesar de eu não ter o hábito de assistir esses jornais de meio-dia, corriqueiramente eu escuto, mas vocês podem pegar, por exemplo, aquela apresentadora do jornal do SBT, da tarde, do RJ, né? Ela grita, ela fala um monte de palavras que fogem ao padrão da língua portuguesa. Às vezes eu acho que eu estou no programa da Márcia Goldschmidt no jornal dela, né? Por quê? Ela se propõe a um público que gosta ou se identifica com aquele tipo de linguagem, com aquele tipo de comunicação, né? Se ela fala da mesma forma que a Mariana Gross fala no RJTV, provavelmente ela vai perder o público, porque o processo comunicativo não é feito da mesma forma, ou seja, ele tem que se adaptar aos grupos da mesma forma, e aí a gente vai voltar a falar em processos gerenciais dentro da empresa, né? A empresa ela tem um público, e lembrem-se que vocês fazem parte da empresa. A escrita e a fala de vocês, ela é primordial para a sua presença dentro da empresa. Se você tem uma empresa que trabalha com correção de textos acadêmicos e você é uma pessoa que escreve com vários desvios, provavelmente você não ficará na empresa, né? Se você trabalha numa empresa que vende perfume, vocês vejam, quando a gente chega a Boticário, vai comprar um perfume no Boticário. As vendedoras estão todas arrumadas, muito maquiadas, perfumadas. Imagine só se a gente chegasse na loja no Boticário e eles estivessem lá com um incenso daqueles bem fortes, ou um cheiro, um odor, né, ruim. Será que o produto seria vendido da mesma forma? Poxa, se eu estou comprando um perfume, cheguei à empresa, a vendedora ou o vendedor estão ali sentados, mastigando chiclete, de chinelo de dedo, a camisa toda amassada. A imagem que aquela pessoa me passa, que o vendedor me passa, não é a imagem do que eu pretendia enquanto consumidor. Pode ser para um outro público, mas não para o público que consome o Boticário, né? Ou que tem expectativas frente ao Boticário, né? Você não vai querer chegar numa loja que venda alimentos, que venda salgados. Quem é de Maricá há muito tempo, eu me lembro que eu peguei pavor à pastelaria de asiáticos, porque na época que eu estudava no Joana, isso alguns séculos atrás, tinha uma pastelaria ali perto do Itaú que ficavam vários cachorros na frente. Eu me lembro que fecharam e falaram que eles estavam fazendo coxinha com os cachorros que ficavam ali na frente. Eu me lembro que eu peguei pavor, né? Peguei pavor comida, aquelas lanchonetes, né? O que acontece? A imagem ou a informação que me chegou
acabou me causando repulsa, porque ela pode ser verdadeira ou não. Nós estamos num processo de comunicação em que as informações hoje, na maioria das vezes, são falsas, né? São as chamadas fake news, tá? Que a gente já vai falar também. Então, a palavra comunicação, ela vai originar-se do latim, né? Que é a língua base que vai dar origem à nossa língua portuguesa, vem do verbo comunicare, que significa partilhar, dividir, tornar comum, associar, trocar opiniões. Então, o sentido de comunicação é algo muito amplo. Comunicar-se exige dedicação, exige adaptação, exige compreensão, né? Compreensão do falante e compreensão do receptor, tá? Ou seja, a pessoa que vai falar, ela tem que ter em mente qual é o público para o qual ela quer falar, né? Da mesma forma, quando eu for fazer a entrevista de emprego, eu vou olhar a empresa, qual a história daquela empresa, né? É uma empresa tradicional, então a minha linguagem tem que ser o mais tradicional possível. Agora, se eu vou trabalhar numa loja ou vou administrar uma loja de venda de pranchas de surf, eu não vou ficar lá, gente, falando por obséquio, é inenarrável, imprescindível que vocês cheguem. Por quê? A linguagem não se adapta, né? Da mesma forma que ela tem que ser padrão em alguns momentos, em alguns espaços, ela vai ter que fazer os seus ajustes, as suas devidas adaptações, né? Bem, aí nós estávamos falando sobre a questão da comunicação enquanto elemento falso, né? Hoje em dia, nós temos que pensar no processo de democratização da língua, né? Ou das mídias. Porque hoje, gente, de certo modo, a maioria das pessoas, elas têm acesso aos meios digitais. Elas podem não ter 100%, porque com a pandemia foram feitos estudos, principalmente em escolas, e escolas públicas, na maioria das vezes, e foi visto que os meios de comunicação, a internet, né, as mídias sociais, elas ainda não chegam a todos, tá? Nós ainda temos uma parcela da população que não tem acesso nem à energia elétrica, quiçá à internet, né? Mas a maioria da população tem acesso. E com o processo de democratização das redes, o que acontece? As pessoas falam, escrevem, propagam o que elas acham que seja o mais devido de se utilizar, né? De se falar, de se trocar, né? Olha essa matéria ali. Já está ali, é falso, porque eu tirei de um site que faz verificação de mensagens, né? Mas a matéria falava assim: coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra primeira criança com nome álcool em gel. Brasileiro não perde tempo. O caso foi registrado em um cartório do município de Serra, Espírito Santo. Apesar de duras críticas, os pais conseguiram na justiça o direito depois de comprovar o registro de outro filho chamado influenza. A mensagem é falsa, a reportagem é falsa, né? É a fake news, a chamada fake news. Nós sabemos o estrago que as fake news fazem no processo de comunicação, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente põe na rede. Será que nós estamos verificando? Por quê? Da mesma forma que uma mensagem
ela pode fazer bem, trazer informação, a mensagem ela pode fazer mal, porque nós já tivemos profissionais que foram demitidos por questão de postagens. Eu vou mostrar uma para vocês lá no final, né? Então, a gente tem que lembrar o quê? A comunicação, ela nunca vem sozinha. Eu posso falar muito bem, eu posso me expressar muito bem, eu posso me vestir adequadamente, mas o meu perfil pessoal também passa uma imagem sobre mim. E essa imagem, ela está atrelada à comunicação também. Porque empresa tem valores. E será que o que eu passo nas mídias sociais são contrários aos valores dessa empresa? Porque até que ponto os meus valores podem influenciar no andamento da empresa, tá? Outra coisa aqui, outra fake news, né? Só de exemplo para vocês. Perda de Xuxa Meneghel é anunciada e namorado se despede. Vá em paz. Foi postada 26 dias atrás, né? A Xuxa não morreu tanto. O Renato Aragão, eu acho que ele morre toda semana. Eu já estou até confuso se realmente ele faleceu ou não, né? E o que, que acontece? Se nós formos perceber a quantidade de compartilhamentos, é algo absurdo, né? Porque as pessoas não abrem, as pessoas não verificam as informações que elas estão reproduzindo e se isso é real ou não. E até que ponto essas informações, essa comunicação, essas mensagens que eu passo, que eu repasso, elas podem trazer malefícios sobre mim, né? Eu mesmo já processei 2 pessoas, já fiz boletim de ocorrência contra 2 pessoas, porque uma pessoa fez uma publicação de uma fala negativa, totalmente contrária a um processo seletivo que eu participei, né, fazendo calúnia, né? Eu identifiquei a pessoa que escreveu e as pessoas que compartilharam, né? Fiz o boletim de ocorrência contra quem publicou e contra quem compartilhou, né? Então, será que a minha empresa quer alguém que traz todo o discurso de ódio, uma pessoa que não verifica informações? Porque se você, nas redes sociais, não tem o hábito de verificar informações, se você é uma pessoa que deixa as mensagens passarem sem fluir, será que você vai conferir aquela tabela de final do mês que você tem que conferir? Será que você tem uma rotina profissional? Isso faz parte do processo comunicativo. Porque se a sua planilha vai com erro, ela vai para um outro setor. Chegando ao outro setor, o outro setor, ele não vai verificar se você fez o seu trabalho. Ele vai verificar se chegou à conclusão. E o erro vai sendo passado. Ou seja, um itemzinho pode levar toda uma empresa a um processo de falência. Vejam como os processos comunicativos dentro da empresa são essenciais. E aí, quando nós falamos em processos comunicativos, no próprio uso da língua. Uma vírgula fora do lugar muda todo o sentido da oração, né? Eu tenho um sério problema, porque quando as pessoas não pontuam as mensagens no WhatsApp, eu ainda respondo da forma como está escrita, né? Para a pessoa perceber que tem um equívoco ali que pode, de certa forma, levar
a um mau entendimento da frase, né? A gente vai ver uns exemplos que eu coloquei aqui também. Então, vamos lá. Como que o processo de comunicação se dá? Nós temos o código, né? Que são os símbolos que nós utilizamos. Nós temos o emissor, nós temos a mensagem, né? O emissor é aquele que transmite, a mensagem é o que eu estou transmitindo, nós temos o receptor e o referente, né? Que é a referência que a mensagem faz. Entre o processo do emissor ao receptor, nós temos um caminho, ou seja, a mensagem passa por outras pessoas. Será que ao final dessa mensagem ela chegou com o entendimento que eu gostaria de passar? Eu não sei se vocês se lembram de uma brincadeira que chamava-se telefone sem fio. Telefone sem fio, a gente fazia uma roda, falava uma frase, uma oração, né? E as pessoas iam passando, falando de ouvido a ouvido. Quando chegava ao final, a primeira pessoa falava qual era a frase e a última falava o que chegou lá. Aí nós percebimos que no processo comunicativo sempre se perdia uma palavra, né? Então, quando nós falamos em processos de comunicação dentro de uma empresa, nós estamos falando em comunicação oficial. Toda comunicação oficial tem que ser registrada, mesmo que a documentação da empresa já diga o que tem ali, né? Então, por exemplo, eu recebo uma orientação da coordenação, mas eu recebo um e-mail oficial também. Então, a mensagem que a coordenadora quer nos passar, a mensagem que a gestão do curso quer nos passar, ela passa, explica e oficializa. Por quê? Oficializando a mensagem, ela fica gravada, ela fica documentada, né? A gente tem que ter muito cuidado para não misturar as relações pessoais com as relações interpessoais, né? Que podem perpassar pelo profissional, né? Então, muito cuidado com a própria escrita e a formulação de documentos. As empresas, elas têm documentos próprios. E como eu vou redigir esses documentos? Rodrigo, existe mágica? Existe a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? A própria ABNT, ela já traz para a gente as normas de documentos oficiais, né? Só que o que acontece? A ABNT não nos ensina a escrever, né? O processo de escrita é algo que nós vamos habituando, adequando. Como que eu consigo melhorar a minha escrita? Gente, é igual a matemática. A língua portuguesa ela precisa ser treinada. Se você não lê, se você não tira um minuto para fazer uma leitura, para ter acesso à informação, provavelmente você vai ter muito mais dificuldade de produzir um documento, né? Ou de formular uma documentação. Por exemplo, eu posso pedir a fulano, faça um ofício ao setor de RH falando sobre os novos profissionais que nós temos que mandar por questões da transposição do Rio São Francisco. Aí eu vou pensar, gente, o que é a transposição do Rio São Francisco? Se eu não sei o que é a transposição do Rio São Francisco, tal.
na imagem inicial, né? Na entrevista, em que ele falava da pressão, né? O entrevistador fala de pressão numa perspectiva e o entrevistado entende em outra, tá? Eu trouxe aqui uma propaganda para vocês, gente, que diz assim: banho e tosa, aqui o seu cão, sai um gato, né? A palavra gato aqui, ele faz um jogo, uma brincadeira, né, entre cão e gato, que são seres distintos, mas gato, socialmente para a gente, também faz referência a outras coisas, né? Olha lá, fulano tá o maior gatão, fulano é a maior gata. Eu não sei se vocês usam isso hoje, mas antes a gente usava bastante, né? Quando eu era adolescente, já não sou mais, já passei um pouquinho da adolescência, só um pouquinho. A gente usava outras palavras também, né? Brotinho, brotinho era a época do meu pai, já é mais antiga, né? Ou seja, se eu não compreendo gato aqui, numa outra perspectiva, eu vou ficar imaginando assim, nossa, será que vão transformar o meu cachorro num gato? O que vai ser feito? Né? Eu me lembro que quando eu era criança, as propagandas de novela e de cinema apareciam assim, apresentando a atriz fulana de tal e Beltrano e grande elenco. No final sempre falava grande elenco. E eu ficava imaginando assim, eu falava, gente, esse grande elenco faz muitos filmes, né? Porque ele aparece em tudo. Porque na minha cabeça, naquela época, grande elenco era o nome de uma pessoa, né? Ou seja, eu tinha uma compreensão totalmente errada depois, com o passar do tempo, que fui chegar à adolescência, que eu fui entender que grande elenco queria dizer que tinham outros artistas, né? Mas naquele momento da minha cabeça de criança, a informação me passava que grande elenco era uma pessoa. Eu achava que aquela pessoa trabalhava em tudo. E eu não achava o rosto daquela pessoa, porque naquela época a gente não tinha internet, que hoje a gente vê o nome, a gente procura na internet. Naquela época a gente não tinha isso, né? Eram aquelas televisões de tubo ainda, muito grandes, né? Bem, então vamos lá. Existe um sistema para este trabalho, a empresa. Esse sistema é formado por partes que se integram e se complementam entre si, setores, departamentos e o colaborador. Então, dentro de uma empresa, nós temos uma relação de trabalho, nós temos relações de trabalho, né? E essas relações de trabalho que formam essa empresa, que formam esse sistema, são integrados por setores. Esses setores, eles são ligados a departamentos e contam com colaboradores. Mas nós temos que lembrar que, dos setores até os colaboradores, existem perfis, existem pessoas com grau de estudo, e aí é óbvio que a gente não pode generalizar, mas a gente tem que compreender determinadas limitações de vocabulário, por exemplo, né? Veja bem, se vocês pegarem e assistirem, não sei se já tiveram a curiosidade, como eu dou aula de legislação para pedagogia, eu faço parte de uma associação que trabalha especificamente com direito educacional e tem muitos advogados, e eu não sou advogado, né? Mas me especializei na área de direito educacional. Eles têm falas que às vezes eu não compreendo, né? Então, eu tenho que procurar no Google ou perguntar a algum colega que termo técnico é aquele ali, né? Se vocês pegarem uma sessão do Supremo Tribunal, vocês vão ver, né, que eles usam o linguajar totalmente robusto, totalmente refinado. Será que se eu escrever um memorando interno lá da presidência
para os outros setores. Aí o chefe do setor, com preguiça, fala assim, eu não vou refazer esse documento não, vou mandar da mesma forma. Só que o chefe do setor, ele tem uma certa formação, né? O chefe do departamento já tem um outro grau. Aí eu passo a mesma mensagem. Aí o chefe do departamento, com preguiça também, vai passar para o colaborador, que é aquele que muitas das vezes está vendendo, está tentando pegar alguém na rua, lá na empresa, para fazer um empréstimo milagroso, né? Aí será que quando chega a mensagem que saiu lá da presidência, com toda a linguagem rebuscada, ela vai chegar da forma, ela vai ser entendida pelo colaborador da forma que ele gostaria? Porque, por exemplo, se vocês pegarem uma decisão do Supremo, provavelmente vocês terão muita dificuldade, aí eu boto vocês e nós, né, no mesmo bolo, porque eles usam normas, eles usam um linguajar muito rebuscado, muito técnico. É uma linguagem adaptada para aquele ambiente, para aquela empresa. Porque a gente tem que entender que o sistema público, ele também é um sistema empresarial, né? Ele pode não ser uma empresa em si, mas ele tem mecanismos empresariais, ele tem relações empresariais, né? Então, a mesma forma é a linguagem que é utilizada. Então, se eu estou dentro de uma empresa e eu vou fazer um processo comunicativo, eu tenho que entender primeiro que empresa é essa, ou seja, que sistema é esse que eu tenho, qual é o perfil de empresa que eu tenho, a que ela se destina, para quem ela se destina, como ela se destina. Eu tenho que ter conhecimento dos meus departamentos, dos meus setores e dos meus colaboradores. Por quê, gente? A mensagem que é passada desde lá de cima até o final, ela forma a imagem da empresa. A imagem da empresa, ela não é o slogan. A imagem da empresa são, além do slogan, além da propaganda, o profissional. Então, o tipo de profissional que eu tenho, ele vende a imagem da empresa. Lembre-se que eu estava falando do exemplo do boticário, né? Eu vou ao boticário e eu tenho uma expectativa de comprar um perfume, então eu vou chegar à loja, eu espero que o boticário esteja minimamente cheiroso, arrumado, que os profissionais passem para mim uma imagem de limpeza, de organização, né? É diferente se eu for pensar numa loja que, por exemplo, é atacadão, né? Vamos pensar atacadão de Madureira. As pessoas já sabem que vão ao atacadão de Madureira, ao Mercadão de Madureira, né? Apesar de não ser tão bagunçado, mas vocês sabem que é a mesma coisa que o Saara. Você não vai lá para o Saara com um salto imenso, um escarpão vermelho, arrastando aquele escarpão para andar no Saara, porque as pessoas vão te empurrar, você vai ver todo mundo com roupa muito fresquinha, porque lá é muito quente. Ou seja, aquele espaço ali, ele tem um referencial diferente. Eu não tenho determinadas expectativas como eu vou ter num ambiente de um outro tipo de empresa. A mesma coisa é a avaliação que vocês vão fazer, ou que vocês fazem, da empresa para o qual vocês vão trabalhar, ou onde vocês pretendem trabalhar. Quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, minimamente
eu tenho que pesquisar para qual empresa eu estou fazendo essa entrevista, para compreender a imagem que eu tenho que passar naquela empresa. Por quê? A imagem que eu passo vai ser a imagem que vai causar o impacto nas pessoas que vão consumir o produto daquela empresa, e isso vai atingir diretamente nos resultados da empresa. E depois, os resultados, eles viram o quê? Viram feedback. Né? Esse feedback volta para o sistema. Aí o sistema tem que analisar quais são os processos gerenciais que estão dando errado que eu tenho que refazer. Se eu estou vendendo um curso de língua portuguesa, eu vou pegar uma pessoa que comete vários desvios, que fala, e aí, doidão, olha só, maluco, qual foi, meu irmão? Né? Você não vai chegar para vender uma coisa desse tipo. Eu não sei se vocês já viram, provavelmente algumas pessoas já viram, né? Alguns rapazes que ficam na rua vendendo falsificação de perfume, que fica inclusive numa bandejinha, né? Nós vamos passando, eles falam assim: "Ei, Psyu, como que você tá? Tá bem?" E eles já falam numa intimidade tão grande com você que você acaba parando. Eu, que tenho muitos alunos, acabei por quase cair num golpe deles, porque eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, onde que eu dei aula para essa pessoa? Porque normalmente eu lembro do rosto dos meus alunos, né? Mas como eu já tenho, são 14 anos aí, né? Já tenho uma estrada um pouquinho longa. Então, o que acontece? Eles usam do artifício de um tipo de comunicação para criar um laço com a pessoa, para que a pessoa depois possa usufruir do produto que ele está vendendo. Se bem que é quase um assalto, né, que eles fazem. Mas, enfim, a própria fala deles cria uma imagem. A imagem de uma empresa, gente, ela é essencial. E aí a gente está falando de imagem enquanto as pessoas que fazem parte daquela empresa. Por exemplo, se a gente está num espaço educativo em que as pessoas cometem diversos erros, a gente, olha, professor de português escreve tudo errado, né? Qual a credibilidade que aquele professor passa? Né? Olha, fulano está aqui vendendo empréstimos, mas fulano vai todo desajeitado, não consegue ficar calmo na hora da fala, escreve cheio de erros. Será que essa pessoa passa credibilidade no processo que ela está se propondo a fazer? Bem, a Laila Vanetti, que é fundadora de uma empresa que trabalha com consultoria e treinamentos de comunicação escrita para empresas no Brasil, ela diz assim: o português útil é aquela habilidade linguística que deve vir de todos os sentidos, em especial o auditivo e o visual e o auditivo. A clareza do texto é fruto da clareza do pensamento, da coerência das ideias. No fundo, português é o reflexo da sua capacidade, bagagem, leitura e do seu investimento. Então, gente, o que a Laila vai dizer? Ela vai dizer que hoje falar bem, escrever bem, ou escrever dentro da norma, que é o que a gente usa mais dentro da língua portuguesa hoje, é a maior tecnologia que nós temos. Se vocês forem parar para pensar, nós sabemos mexer no celular, nós sabemos ligar a televisão, botar Bluetooth, botar não sei o que, botar não sei o que lá. Mas será que nós dominamos uma
das tecnologias mais antigas que existem, que é a escrita. Então, a Laila vai dizer que a pessoa que sabe escrever e que sabe falar é uma pessoa que tem o domínio de uma das maiores tecnologias que existem hoje, que é o processo de escrita, né? E ela vai chamar a atenção para a gente que um profissional, ele, quando fala, se ele não tem clareza, se ele tem um vocabulário limitado, tudo isso vai passar uma imagem de que essa pessoa teve uma pouca bagagem, ou que se dedicou pouco, ou que se leu pouco, ou que investiu pouco na sua carreira. Por quê, gente? Nós podemos ter toda a trajetória de vida, né? Com todos os problemas que nós tivemos. Mas, a partir do momento que eu domino a leitura, o domínio da leitura é um processo de adequação. Ler é um hábito, né? Ler é um processo de acomodação. Eu leio, adquiro estruturas e, conforme eu vou lendo, eu vou adequando novas estruturas ao meu vocabulário. E isso, de certa forma, vai ser reflexo da sua capacidade de fala, de escrita, de se pronunciar. E isso vai te representar. Isso vai falar muito sobre você na sua empresa, na sua entrevista de emprego, nos seus processos gerenciais. Então, a língua portuguesa, a linguagem, ela é um cartão de visitas, para além da imagem. Vejam bem que ela chama atenção aí para dois itens, o visual e o auditivo. Então, qual é a imagem que eu passo e qual é a fala, quais são as regras, qual o domínio da língua que eu passo para aquela pessoa que está me entrevistando, né? Lembrando-se que os processos comunicativos, eles têm que se adaptar. Ele tem que se adaptar por quê? Porque nem todo mundo, nem toda empresa, ela quer atingir determinado público, né? A empresa, ela tem público ou ela tem públicos. E esses públicos dominam determinado tipo de linguagem, determinado tipo de comunicação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa adequação, tá? Uma pessoa que tem um linguajar muito refinado, muito rebuscado, e não estou falando que é um erro, pelo contrário, é algo admirável, mas talvez para uma entrevista de emprego para trabalhar na loja Muvuca não seja o ideal, né? Por quê? Aí vai atender uma pessoa lá, por obséquio, minha querida, tome cuidado com não sei o quê. Será que aquela pessoa que compra, né, apesar de que não é padrão financeiro, mas a gente sabe o público maior, né? E a gente vai tirar de forma generalista, né? Será que aquele público que vai à loja Muvuca é um público que compreende perfeitamente todas essas nuances da língua portuguesa, né? Então, será que eu quero uma pessoa ali com aquele tipo de linguagem? Né? Da mesma forma que eu trabalho num restaurante, será que se eu chegar para almoçar num restaurante, a pessoa está lá toda descabelada, toda com aquele pano de prato que parece que tem 90 anos de empresa, né? Com aqueles queimados, marcas da mão de todo mundo que já trabalhou da empresa. Será que aquela imagem vai me agradar ou me passar confiança para que eu coma naquele lugar? Estou fazendo vários questionamentos aí que é para vocês
irem refletindo, tá? Língua portuguesa, imagem e qualidade total. Vive-se atualmente em busca da qualidade total em produtos e serviços. Pode-se deduzir, então, que uma empresa que objetiva alcançar a qualidade total não poderá transmitir uma imagem negativa a seus clientes. Ou seja, esse tipo de impacto poderá causar à sua clientela uma rejeição por seus produtos ou seus serviços. Hoje, gente, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Antigamente, as minorias, os movimentos minoritários, eles não tinham voz. Tudo era muito... Passava-se muito como natural, né? A imagem de que eu estava vendendo uma máquina de lavar e que aquilo era só para mulheres, era normal, né? Dias desse, a Bombril tentou trazer de volta uma linha que eles tinham que se chamava Crespinha. Naquela época, a Crespinha fazia muito sucesso, né? O que eles traziam na imagem? Uma menininha negra, era o desenho de uma menininha negra, com o cabelo crespo, né? Fazendo alusão, o Bombril, ao cabelo da menina. Mas naquele momento histórico, a fala das minorias eram abafadas. Hoje não. Hoje, com o espaço das mídias sociais, tudo consegue cair muito rápido. Tudo consegue chegar muito rápido. Algumas pessoas chamam de mimimi, né? Agora, a gente tem que diferenciar o que as pessoas chamam de mimimi e o que são marcas históricas de uma outra pessoa. Porque, por exemplo, eu sou negro, eu sei o que é você entrar no mercado e ter uma pessoa te seguindo, eu sei o que é você ser o primeiro a ser revistado numa abordagem policial. Uma pessoa de outro tom de pele, ela pode fazer ideia, mas não compreender aquilo ali. Da mesma forma, a mulher, né? Eu sempre, quando vou falar de aborto, eu peço licença, né? Licença por quê? Porque eu posso ter uma ideia sobre aborto, mas eu não posso fazer juízo de valor porque eu não sou mulher, eu não passei pelo que ela passou, eu não sei o que ela passou, nem o que ela vai enfrentar, né? É o que a gente chama de lugar de fala. Então, quando a empresa ela passa a imagem, uma imagem trocada desses lugares de fala, a empresa ela acaba atingindo uma margem do seu público. Hoje é muito difícil, eu vou ser muito sincero com vocês, hoje é muito complicado uma empresa conseguir, né? Hoje a gente tem a política do cancelamento, né? Conseguir andar numa linha que não esbarre num problema. Vamos trazer o caso aí da Tami, que eu nem sei se teve a propaganda, né? Que era a propaganda do Dia dos Pais, né? O coronavírus já passou de 100 mil pessoas mortas, né? Nós estamos num declínio fiscal imenso. Mas as pessoas estavam preocupadas se a Tami era pai ou mãe da criança, né? Aí fizeram um negócio para ter boicote à Natura e outro grupo a favor da Natura. Enfim, surgiram um milhão de teorias e blá, 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 para vocês verem o seguinte: nós, enquanto população, temos uma preocupação maior com os ditos valores do que com coisas que vão, de fato, causar impacto real na sociedade.
o problema não são os 100 mil que estão morrendo. O problema é se a Tami fez o filho ou não, né? Então, para vocês perceberem como que a linguagem, a imagem, servem também de massa de manobra. Toda vez que algo é discutido, que é levado lá para o Congresso, o que aparece na mídia? E não sei quem subiu na goiabeira, fulano falou não sei o quê. Por quê? É uma forma de chamar a atenção da nossa população. Porque as pessoas, elas têm mais preocupação no seu processo comunicativo de falar da vida do outro do que propriamente do que o país passa enquanto nação, como problemas, né? E como isso realmente impactua no nosso dia a dia, né? Por exemplo, falando aí das 100 mil pessoas que perderam a vida, né? Não é, parece um número, né? 100 mil, mas não é só um número, são seres, né? Vamos fazer aí uma referência muito brusca às lojas de R$ 1,99. A loja de R$ 1,99 não devolve um centavo para a gente, né? Bota lá, tudo R$ 1,99, mas a gente paga R$ 2. Porque a imagem não completa de R$ 1,99 nos dá a sensação de que o produto é mais barato. Quando, na verdade, é só uma sensação, né? Porque ele, de fato, o 1 centavo, ele não aparece de volta. Eu nem sei se existe mais a moeda de 1 centavo, acho que nem existe mais, né? Então, vamos lá. Botei a imagem aqui. Olha a imagem da profissional. É o tipo de imagem que se espera de uma profissional chegando à empresa? A imagem desse aqui. O chefe está olhando. Ele está ali sentado. Esse gesto de mão na cabeça é um gesto que passa a sensação de desespero. Se a pessoa está mostrando, primeiro que ela não dormiu, né? E ele está aqui, totalmente desesperado também. Será que essa pessoa consegue dar conta dos problemas gerenciais da minha empresa? Será que a imagem que essas pessoas passam é a imagem que eu quero para a minha empresa? Por que eu estou falando da imagem? Porque a imagem faz parte do processo comunicativo, né? É claro que a gente sabe que tem aqueles dias que a gente vai trabalhar que a gente não gostaria de ir, né? Aí eu falo com as meninas que trabalham comigo que às vezes eu me jogo no armário e o que entrar entrou, né? Porque às vezes realmente a gente não está afim. Mas será que a pessoa que vai ser atendida por nós, a pessoa que nós vamos vender o produto, elas vão compreender dessa forma? Né? Será que a linguagem corporal, a fala, porque se ele está cansado e desesperado, vocês podem ter certeza que vai influenciar na fala dele, né? Até mesmo o humor vai diferenciar no processo de comunicação. Será que é um profissional que vai conseguir passar a imagem da empresa e vender o produto que a empresa quer vender? Né? Aí a gente entra nas interfaces das questões psicológicas, das questões gerenciais dentro da empresa, né? O ambiente enquanto ambiente doentio, que vão influenciar diretamente nesse mecanismo, nesse sistema de comunicação que nós estamos falando, tá? Vive-se atualmente em busca da qualidade total, em produtos e serviços. Pode-se deduzir, então, que uma empresa que objetiva alcançar a qualidade total não poderá transmitir uma imagem negativa a seus clientes. Ou seja, esse tipo de impacto poderá causar à sua clientela uma rejeição por seus produtos e seus serviços.
Então, a imagem que eu passo, gente, é o que eu estou vendendo. Quem sou eu? É a imagem que eu passo da minha empresa. Eu trouxe aqui para vocês uma propaganda que foi do governo federal de 2014, se não me engano, que diz assim, vamos analisar a imagem? Nós temos aqui uma mulher na frente, uma moça, nós temos duas moças lá atrás, elas têm celulares nas mãos, tanto as de trás como a da frente, só que a face está diferente, né? Essa da frente está aqui com uma cara de espanto e as de trás estão caindo na gargalhada e olhando para ela. Olha agora o que está escrito e a relação que se faz com a imagem. Bebeu demais e esqueceu o que fez? Seus amigos vão te lembrar por muito tempo. Bebeu, perdeu. Curta a vida sem beber. Hashtag bebeu, perdeu. Né? Era uma propaganda do Ministério da Justiça, né? Fazendo alusão ao fato da mulher beber e acabar esquecendo o que fez após aquele período de bebida. Qual é o problema da propaganda aqui? Primeiro que passa a imagem de que se ela bebeu, a culpa é dela. Aqui a imagem só tem mulheres. Aí vai reforçar aquela ideia antiga que as pessoas têm de mas se não tivesse de short curto, não seria estuprada. Como se o problema fosse usar o short curto, não é o estuprador. A vítima vira culpada. Então quer dizer que a pessoa, ela não pode, a mulher, ela não pode beber, porque se ela beber, ela perdeu. Né? Foi uma propaganda muito criticada. Como eu disse para vocês, nós temos hoje os movimentos sociais, as minorias, porque a imagem que passou é que se ela bebeu, a culpa por qualquer coisa que aconteça, inclusive o estupro, né, a agressão, a culpa é dela. Né? E que aquilo ali vai cair nas redes sociais. Essa daqui eu acho horrível, essa propaganda. Foi outra propaganda que gerou grande problemática. Essa propaganda é uma propaganda da Dove de um sabonete milagroso que falava sobre limpeza de pele. Aí, olha o que eles me fazem. Eles botam uma pessoa, uma mulher negra, aí depois que ela toma o banho com o Dove, olha a representatividade. Ela tira a roupa, né? E ela se transforma em branca. Como se o sabonete tirasse... eles querem passar a imagem de que o sabonete traz aquela limpeza toda. Vocês sabem que a Dove, ela trabalha com uma propaganda muito baseada na questão branca, né? Questão branca, não estou falando de raça, não, tá, gente? Estou falando questão de cor mesmo. É uma imagem leitosa, aquele sabonete deslizando no leite, né? É tudo muito claro, porque eles querem passar uma imagem de limpeza. Só que aqui eles passaram uma imagem de limpeza muito ruim, né? Como se tirasse as impurezas da pessoa, a sujeira da pessoa, e a pessoa fosse ficar branca. Né? Foi outra propaganda que gerou grande repercussão, foi muito impactante para a Dove. Essa aqui. Cuidado com o que você traz. Com o que você... Oh, meu Deus, desculpe. Cuidado com o que você traz para nosso país. Aí tem tem uma mala ali com umas carinhas. Secretaria de Defesa Agropecuária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, marca do governo federal. Isso daí também é uma propaganda de governo, relativo
à vigilância agropecuária internacional, ou seja, é uma mensagem oficial que tem que estar de acordo com as normas da língua portuguesa. Aí eles me botam, cuidado com o que você traz de atrás, confundiram com o verbo trazer, né? Para quem não tem domínio da norma culta, ok, passou. Mas quem tem domínio da norma culta vai olhar e qual a credibilidade que esse órgão passou para essa pessoa, né? Vocês devem lembrar que o antigo ministro da Educação, ele era por diversas vezes criticado pela forma como ele escrevia, né? Escrevia com vários desvios, com muitos erros de português, e se questionava como a gente tem um ministro que tem tantos erros de português, né? Da mesma forma que a escrita pode não ter um desvio, mas a propaganda, ela se torna ofensiva, ela se torna estranha. Essa propaganda aqui, eu vou ser muito sincero a vocês, quando eu vi a primeira vez, eu achei até engraçada, né? Depois eu fiquei pensando na propaganda em si. Aí ela botou uma maçã vermelha ali e botou assim: imagine se a Eva não tivesse dentes. Que é Eva que disse que mordeu a maçã, né? Faça um implante dentário com, aí tem a marca da empresa que está fechada, né? Eles foram bem criativos, né? Mas eu não sei até que ponto as pessoas vão se sentir ofendidas, porque a gente pode, nós que temos os dentes, né? Nós podemos não achar isso ofensivo, mas uma pessoa que por algum problema tem falta dentária, ela pode virar vítima de bullying frente à própria propaganda, né? Então, são questões que a gente tem que pensar quando nós estamos num processo comunicativo numa empresa, né? A imagem será causadora de um impacto em todos que a receberem. Esse impacto, positivo ou negativo, refletirá a imagem da organização. Então, mais do que nunca, hoje que nós temos as mídias, o que a empresa passa, o que as pessoas passam, as falas, a forma de escrever e o que elas escrevem, elas vão causar impacto. E esse impacto, ele pode ser positivo ou negativo. E vai refletir diretamente na empresa, na organização. Vocês devem ter assistido ou acompanhado o caso do rapaz que foi agredido no shopping por 2 seguranças, né? Primeiro falaram que eram seguranças do shopping, depois falaram que eram policiais disfarçados, né? Mas, enfim, a todo momento, o problema não se centrava nas pessoas, mas sim em quais empresas eles representavam. E exigia-se uma nota da polícia, porque chegaram à conclusão, salvo me engano, que eles são policiais, né? Exigia-se uma nota oficial sobre os atos daqueles policiais que levaram o rapaz para a escadaria do shopping, agrediram, né? Enfim, o profissional, gente, ele está ligado à organização, à empresa. Então, a imagem que esse profissional passa, ela vai representar a imagem que a empresa está passando. E a imagem que eu estou falando para vocês, ela incorpora o processo comunicativo. Por quê? A imagem faz parte da comunicação. Ela transmite uma mensagem, tá? Vamos lá. Na madrugada desta segunda-feira, Marília Mendonça virou o assunto mais comentado do Twitter no Brasil.
Tudo por causa de um comentário feito durante a live lá do B, que ela fez no último sábado, dia 8, né? Eu não sei se vocês acompanharam, eu não sei se vocês têm o hábito de acompanhar. Eu acompanho muito o Twitter, porque o Twitter eu consigo ver quais são os assuntos principais do Brasil, né? E do mundo, que nem sempre são assuntos tão relevantes. Aqui, veja bem, a Marília Mendonça, ela é uma pessoa pública, que representa não só a Marília Mendonça, mas a instituição, a empresa Marília Mendonça, o produto que ela vende, as músicas que ela vende, né? Ela fez uma brincadeira com um colega, eles estavam numa balada, ele ficou com uma mulher que, salvo me engano, era trans, né? E ela fez um comentário meio que debochado sobre se era mulher realmente, que é uma briga aí muito forte do movimento LGBTI, LGBTQI. Então, ela acabou ferindo a uma grande parcela do público que consome o produto dela por uma fala. Naquele momento, ela ali cantando, a gente pode achar que é um momento de descontração. Para ela, não é. Porque ela representa a empresa dela. Ela representa o produto que ela vende. Então, se ela assume uma posição que fere, de certa forma, ou que causa impacto nos direitos ou causa desconforto no público que consome o produto que ela vende, ela cai naquela política do cancelamento. Né? Eu até vi, ela depois foi muito sincera e ela colocou que ela não iria se justificar. Ela falou da questão do contexto em que ela estava falando, né? Mas que ela não estava fazendo uma justificativa, que ela entendeu que ela cometeu um erro e tal. Enfim, mas a fala dela foi algo essencial, algo que foi marcante, que vai impactar diretamente na empresa. Se eu tenho uma parcela grande de um público que consome na minha empresa e ela para de consumir, eu vou ter uma queda, né? Uma queda de faturamento. Então, para vocês perceberem o quanto que o processo comunicativo ele é importante, hoje ainda mais por causa das mídias. As mídias falam, e às vezes elas falam por si só. Por quê? Toda informação tem um contexto. Ela falou aquilo ali, não estou justificando, mas é óbvio que tinha um contexto, né? Que para ela poderia não causar dano nenhum, né? Que entre amigos não tem dano nenhum, mas para a empresa Marília Mendonça tem. Porque o público, uma fatia do público dela, se achou ofendida, né? Sendo assim, a imagem da empresa depende de seus dirigentes e colaboradores. Afinal, como explicar um diretor escrevendo uma carta comercial? Se houverem perspectivas, estou enviando, a reclamação foi efetuada junto ao órgão competente, ou a nível de, ou mesmo verbalizando tais expressões. Fica aqui um questionamento. Que imagem esse diretor transmitirá da empresa ou do setor em que trabalha? Será a imagem de alguém preparado para o mercado atual, tão exigente quanto ao outro, maior chamado conhecimento, ao ouro chamado conhecimento, perdão. Né? Então, veja bem, talvez a fala da pessoa, a escrita da pessoa, ela pode não necessariamente
demonstrar todo o conhecimento que ela tem. Porque, às vezes, eu posso ter uma pessoa que não escreve muito bem, que não fala muito bem, mas que trabalha administrativamente muito bem, né? Mas para essa pessoa chegar até o emprego, ela passa por um processo. Será que entre uma perspectiva de prática e entre a fala daquela pessoa num processo de entrevista, o que será que vai ser levado em consideração? Da mesma forma, quando a gente tem uma pessoa que ocupa um cargo muito alto, né? Por exemplo, um diretor da empresa. A gente tem a expectativa que aquele diretor tenha uma fala mais voltada para as normas da língua, que ele compreenda, que ele consiga escrever de acordo com a norma padrão, né? Porque se o diretor fala com erros, escreve errado, o que acaba ocasionando com os outros funcionários? Os que entendem o processo e as regras. Nossa, fulano escreve desse jeito, é diretor da empresa, ele pode ser muito competente, mas a imagem que ele passa é muito... A imagem que ele passa de fala é ruim também. Vocês vão ver agora, por exemplo, nas campanhas políticas, né? Se vocês forem verificar as campanhas, obviamente que não são os candidatos que escrevem, eles têm outras pessoas que escrevem. Por quê? Quando a gente está falando com um candidato, será que aquele candidato ele fala da mesma forma que escreve na mídia? Né? Quem é de Maricá sabe dos candidatos, sabe de alguns aí que tem vários desvios, né? Por quê? Ele tem um público. Presencialmente, ele vai falar adaptado àquele público dele ali. Agora, na mídia, ele não vai poder falar, escrever da mesma forma que ele fala ali no meio social. Por quê? Se ele escreve um monte de coisas erradas, se ele escreve com vários desvios, ele acaba virando chacota. Por quê? Para além do público dele, caiu na rede, caiu para todo mundo tem acesso. Hoje nós temos acesso a todas as informações. Se vocês quiserem saber da minha vida profissional, vocês têm acesso ao meu currículo Lattes. Vocês sabem tudo que eu fiz na minha vida profissional, né? Então, de verdade, tudo que cai na mídia acaba, de certa forma, representando ou contrapondo ou acrescentando a nós, né? A mesma coisa dentro do processo, dentro da empresa, enquanto sistema, nós temos que ter o cuidado, a própria forma da imagem que a gente passa, do se vestir, né? Do falar, do se comportar, do sentar, né? Você não vai conversar com o cliente sentado e esticando as costas no banco, sentado, como se você estivesse esperando o próximo metrô às 5 horas. Né? Isso é linguagem corporal, isso faz parte do processo comunicativo. A partir dessa concepção de linguagem, pode-se atribuir a ela uma grande influência na imagem de um produto ou serviço. A maneira como a linguagem é exposta determina o público a ser atingido, isto é, a linguagem deverá estar de acordo com o público-alvo. Então, é o que eu falei já desde o início para vocês. Eu tenho que saber onde eu estou ou para onde eu estou indo para saber a adaptação vocabular que eu vou ter que fazer ou a própria propaganda que eu vou ter que fazer, né? Porque isso vai representar
o meu produto. Veja bem, o Meia Hora. Olha essa matéria do Meia Hora. Meia Hora. Chega, bundões estragam protesto do povo. Rio queria ocupar as ruas e dar o seu recado numa boa, mas uma minoria de covardes insiste em partir para o vandalismo, espalhando o medo entre pessoas de bem. Veja só, se vocês pegarem a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo não vai colocar ali bundões estragam protesto do povo. Por quê? O público que a Folha de São Paulo quer atingir não é o mesmo público que o Meia Hora quer atingir. O Meia Hora, naquela época, custava 70 centavos. Né? Eu não estou dizendo que uma pessoa com poucas condições não tem acesso ao Folha de São Paulo, nem que uma pessoa com grandes condições compre o Meia Hora para economizar. Mas o jornal ele se destina a um público, né? Ele se direciona a uma camada popular que ele entende que tem acesso a determinada linguagem. Então, para ele, escrever ali bundões estragam protesto do povo é tranquilo. Por quê? Vai de encontro às expectativas de mercado dele. Né? Agora, o Folha de São Paulo não vai colocar isso. Aí eu trouxe aqui para finalizar uma imagem para vocês. Esse rapaz, ele era gerente de RH de uma empresa. Ele recebeu vários currículos. Aí ele resolveu gravar um vídeo. Ele leu os currículos das pessoas e começou a zombar do currículo das pessoas. Inclusive, ele pegou o currículo de uma pessoa que ele conhecia, que ele não gostava, né? Pela foto, né? Ele percebeu que era a pessoa e ele já botou ali que aquela pessoa não seria contratada, né? Ele publicou esse vídeo na internet, viralizou, né? O que aconteceu? Ele foi demitido, né? Por quê? Caiu na mídia, a imagem que ele passou da empresa era daquela pessoa. Será que essa empresa é uma empresa séria que recebe os currículos e fica fazendo vídeos zombando das características das pessoas, da fala das pessoas, da escrita das pessoas? E todo esse movimento, né, ele é cobrado. Hoje, com as mídias sociais, ele é cobrado. Então, foi cobrada uma posição da empresa. O que a empresa teve que fazer para mostrar que ela não era daquela forma? Ela demitiu o funcionário, fez uma carta, né, de demissão. Ele fez um vídeo depois chorando, aquela coisa básica que eles sempre fazem, né? Dizendo que não foi por mal, blá, 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 blá. Mas que nós sabemos que foi por mal, sim. Ninguém pega um vídeo, faz um vídeo, joga na internet, lê o nome das pessoas e começa a denegrir a imagem das pessoas a partir dos seus currículos no ambiente profissional. Né? Que tipo de imagem esse profissional passa? Será que ele pode ser realmente um gerente dessa empresa? Será que ele representa os valores da minha empresa? Tá? Bem, gente, então chegou ao final da minha apresentação. Deixa eu interromper aqui. Passando a importância para vocês dos processos comunicativos, da nossa imagem enquanto pessoa, imagem atrelada aí à questão da linguagem, a questão da escrita, a questão da simbologia, as mídias sociais. A língua portuguesa, ela perpassa todos os espaços, né? E aí eu vou falar de língua portuguesa enquanto processo comunicativo. E vocês, enquanto profissionais de administração, estão em processo de formação, mas que daqui a pouco
vocês vão fazer as entrevistas, vocês vão analisar os currículos e vocês vão ser analisados também. Qual é a imagem que vocês querem passar, né? Qual é a imagem? Como, por exemplo, a gente pode falar de um processo gerencial da sala de aula. Ai, Rodrigo, olha, eu não fiz seu trabalho. Eu estava vendo a série e eu não podia perder aquela série de jeito nenhum. Será que... Aí eu vou olhar. Nossa, fulano deixou de fazer o meu trabalho para assistir o final da série Férias com o Ex? Será que a imagem que esse aluno passa para mim é a imagem de uma pessoa séria? Ou que faz decisões sérias? A mesma coisa é o processo da linguagem na empresa. A mesma coisa é um processo da sua posição enquanto administrador. Retomo aí minha fala inicial. Vocês têm uma carreira que é muito múltipla, muito ampla. Por quê? Vocês fazem parte de um ambiente, vocês estão se formando, né, numa profissão que é muito múltipla, que se exige adaptações a vários meios, a vários mercados, né? Então, vocês, mais do que ninguém, têm que ter domínio de diversas linguagens, né? E o cuidado, obviamente, com o que essas linguagens passam de vocês, qual a imagem que vocês passam enquanto profissional, que vocês desejam passar enquanto profissionais, né? Enquanto a empresa que vocês querem trabalhar. Por quê? Vocês estão em processo de formação, mas é no processo de formação que a gente se forma, né? Então, tudo isso é muito observado. Tudo isso é muito analisado. Com o passar do tempo, vocês vão se adaptando. Depois vocês fazem estágio, vocês começam a ter rotinas administrativas. Com as próprias aulas, vocês conseguem observar, nossa, eu trabalhava assim na minha empresa, mas eu estou vendo que talvez seria melhor trabalhar desse outro jeito, né? Então, são questões importantes para a gente levar em consideração. Bem, então, a professora Margarete está aí? Agora seria importante abrir para a fala de vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta, algo que vocês gostariam de esclarecer, ou alguma contribuição, né? Professora Margarete está aí? Acho que vocês não conseguem destravar os microfones de vocês, né? Alguém me avisa lá no bate-papo? Vocês estão conseguindo destravar o microfone de vocês? Deixa eu ver se... Eu não estou aqui. Deixa eu falar com a Margarete. Gente, não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Por causa do certificado. Peraí, só um pouquinho.
Oi, Rodrigo. Espera só um pouquinho, Adriana. Oi, Rodrigo. Rodrigo? Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô sim. É porque agora está no Ah, momento da gente interagir, eles não estão conseguindo desbloquear tá, eu o. vou abrir aqui a tela para todo mundo. Um momento, por favor. Tá bom. Olha só, é só habilitar o microfone, já está todo mundo aberto. É só habilitar o microfone, ativar, e vocês podem começar a fazer pergunta para o professor Rodrigo. Pronto, Rodrigo? Pode habilitar o seu aí. Ver se funciona. Pronto, pronto. Roberta, você pode ver se está funcionando o seu também? Oi, aqui tá funcionando. Então, ótimo, gente. Rodrigo, eu estou numa reunião aqui com as suas duas outras coordenadoras. Daqui a pouco eu volto, tá? Você me chama. Tá bom, tá bom. Então, galera, gostaram da fala? Querem fazer alguma observação? Querem contribuir? Né? Acho importante a gente ter essa troca. Alguém quer dar algum feedback? Estou vendo que tem ex-alunos meus aqui do terceiro período, tem gente de gestão pública. Ninguém quer falar nada? Nem me dá oi? Oi, professor, boa noite. Oi, Excelente palestra. obrigado, Tamara. Fiquei mais tranquilo. O povo já tava ficando nervoso aqui, que ninguém tava falando. Eu já estava aqui e falei assim, meu Deus do céu, eles não entenderam nada. Meu processo comunicativo não foi bom. Ai, meu Deus do céu. Enfim, gente, vocês querem colocar alguma coisa? Querem fazer alguma observação? Não? Foi tudo claro, objetivo? Sim, para mim foi. Perfeito. Bem, deixa eu ver com a Margarete o que a gente faz, porque já que não temos perguntas, só um minutinho, gente, que ela está em reunião. Eu quero ver se ela volta ou se a gente fecha a sala.
Ela não me respondeu ainda, gente. Olha só, eu não posso fechar a sala, mas quem já botou o nome, tiver que sair, eu acho que pode sair, tá? Eu Oi, espero que... Rodrigo, pode falar. Aqui, professora Margarete, terminamos. Tá bom, Fiquei... eu queria agradecer, Rodrigo, a você, agradecer os nossos alunos, nossos convidados, dizer que eu estou muito feliz de a gente estar preparando essa semana e eu acho que é um aprendizado legal para vocês, para todo mundo. O pessoal do primeiro período que está entrando aí, bem-vindo à universidade novamente. E é assim, a gente tem muita atividade extra classe, quando a gente voltar presencialmente tem as visitas técnicas. E, Rodrigo, muito obrigada, a palestra foi excelente. As professoras Marinéia e Adriana estão aqui, vou mostrar para você, tá? Para Mande um você ver suas beijo para professoras. Vê se você vê por aí. Aqui, ó. Adriana, Beijo, amo as três. Marinéia. Espera aí. Aqui, ó, dá tchau, Adriana, Marinéia. Estão aqui comigo, tá? Muito bom. E a gente já vai terminando. E obrigada, Rodrigo. A palestra foi excelente. Valeu por tudo. Gente, essa palestra ela vai estar no YouTube do curso daqui a pouco, tá? Assim que eu botar a gravação lá. E aí eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem e mandarem para os seus amigos também. Professor Rodrigo, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço, professora Margarete. Gente, vamos bater Pessoal, palma agora para o Rodrigo. Todo mundo abrindo o microfone e batendo palma para ele. muito bom ver a galera de novo. Ex-alunos. Rodrigo, meu mestre. Rodrigo, meu mestre. Fala aí, Ivan, tudo bem? Legal, Tamo junto, Rodrigo. Fiquei só aqui, só ouvindo. Meu mestre. Valeu, gente. Valeu, obrigada por todo mundo, os nossos convidados, amigos do Rodrigo que estão aqui, o pessoal da prefeitura que eu também sei que está. Valeu por todo mundo e a gente espera vocês aí nos próximos dias das Semanas Criativas. A gente tem muita palestra aí pela frente. Aproveite. Só o pessoal do primeiro período, de turma de julho, que está tendo aula, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, valeu. Boa noite.